Nosso Deus, Pai Celestial, rendemos graças acima de tudo, de tudo. Feliz é quem encontra o Senhor. Como o Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai Celestial, o Teu Espírito Santo, que examina cada coração, cada ser humano, cada interior, sabe se o coração está preparado, receptivo ou não. Que o Senhor assim encontre um coração preparado, coração voluntário para receber o que a Tua palavra, o Teu Espírito Santo tem a dizer. Sabemos que o Senhor só quer o bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos abra a palavra. Nosso Deus é o nosso pedido e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Bom, irmãos, então nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então Jesus é Deus. Ele tomou a forma de homem, nasceu como menino, mas ele era Deus, deixou a sua glória, o seu trono de glória no céu. Veio à terra como homem, ser humano, para se entregar em sacrifício, desfazendo o que o Adão havia feito. Por isso se diz que Jesus é o segundo Adão, o Adão ao contrário. Adão entregou a humanidade para o diabo, afastou de Deus, e Jesus veio reconciliar a humanidade com o Pai. Só que a grande realidade é que é cada um, à medida em que ouve a palavra, e recebe ou não. Você vê que Jesus é 100% liberal. Jesus é incrível, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Tem que ser pregado a toda criatura. E ele diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então ele dá a oportunidade a pessoa querer ou não. E aí a responsabilidade é pessoal. Quem é o Espírito Santo? Então Jesus, como homem, ele se entregou, fez o sacrifício, foi até a morte, provou a morte física e a morte espiritual. E aí ele trava aquela batalha contra Satanás para tomar de volta o que o diabo tomou de Adão. Tanto que Jesus volta trazendo as chaves da morte, do inferno, Glória a Deus, irmãos? Nem a chave da casa dele o bicho tem. É só ler a palavra. E então, Jesus volta, ressuscita, para ter o domínio sobre a morte e sobre a eternidade. Então ele é o Senhor de tudo, a quem o Pai entregou todas as coisas. E foi Jesus quem falou com os discípulos, porque eles ficaram muito tristes quando Jesus disse que estava chegando a hora da sua partida, de voltar para o Pai, e eles ficaram muito tristes. E então Jesus disse a eles que enviaria outro Consolador, e falou do Espírito Santo. Disse quem o Espírito Santo era. Vos darei outro Consolador, que ficará convosco para sempre. E diz que ele, então, os ajudaria. Então, o Espírito Santo, ele é o substituto de Jesus. Jesus estava num corpo físico, como o nosso. E o Espírito Santo é Espírito, não tem o corpo. Mas é a mesma pessoa de Deus e do próprio Jesus. Como assim? Porque não são três deuses, irmãos. É um Deus que opera em três formas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jesus trouxe à terra todo o entendimento, ensinamento e poder. Então, vamos aqui. Ouve-se muito sobre o sopro do Espírito Santo, os ventos do Espírito Santo. Mas será que o Espírito Santo só opera como vento? Ou é isso mesmo? Ou ele opera como vento? Você vai ver que não é isso.
é entendimento. Então vamos lá em João, capítulo 3, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. O encontro de Jesus com Nicodemos é que abre um entendimento bem claro sobre o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se tu não fores com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Dá uma paradinha, você vê que ele não entendia nada das coisas espirituais. E era príncipe dos judeus. Mas a pessoa é religiosa, irmãos. Às vezes ela até ocupa cargos em lugares e ela ainda não tem o conhecimento das coisas espirituais. Pode um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe? Olha que pergunta. 100% natural. Aí Jesus vai falar no versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como tudo começa? Todo ser humano está distante de Deus pelo pecado de Adão, certo? Não é? Então surgiu o que dentro do ser humano? Uma sede de Deus, inconsciente, ainda que inconsciente, um vazio interior. Quantos de vocês aqui no culto hoje identificam que tinham esse vazio antes de aceitar Jesus? Sim. Todo ser humano, antes de receber as palavras de Jesus, isso no coração, tem um vazio interior, que nada sacia. Você já vai identificar alguns momentos que você viveu assim? Eu estou com vontade, não sei nem de quê. É o vazio. Quero comer uma coisa não sei o quê, quero fazer não sei o quê. Exatamente, é o vazio interior. Todo ser humano tem. Então, o Espírito de Deus saiu de dentro de Adão. Saiu de dentro. Saiu. E ele ficou com esse vazio de Deus. Porque o Espírito de Deus havia soprado as narinas de Adão. Isso significa que o Espírito de Deus entrou em Adão num fôlego de vida. Vida espiritual, vida completa. Quando o Espírito de Deus saiu, ficou esse espaço vazio no coração, dentro do ser humano, do peito humano. E é isso que Jesus está falando. Por quê? Então vamos entender melhor e mais simples. Logo no capítulo 4 nós temos a mulher samaritana, não temos? Todo ser humano tem uma sede inconsciente de Deus. Vai no versículo 10, o que Jesus falou com ela. Quem lê comigo? Capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então diga comigo assim: as palavras de Jesus são vivas. É a água que sacia. Por isso que quando a pessoa abre o coração ouvindo a palavra, quando se lê a palavra, irmãos, é o começo, mas quando se dá a explicação, quem vai falar ao coração é o Espírito Santo. Então a palavra se esclarece dentro, sacia a sede.
É o que Jesus está falando com Nicodemo. Você tem que nascer da água. Ou seja, primeiro você tem que beber água e vai saciar a tua sede. Aí vocês vão lembrar da semana passada, do que nós mostramos sobre a água. Aí vai ouvindo as pregações, certo? Começa a ouvir a palavra, certo? Identifica algum erro, algum pecado e diz, meu Deus, eu não sabia que isso era contra Deus. Aí deixa aquilo. Como é que se simboliza isso? Um banho que a pessoa está levando. O pecado suja. E ouvindo a palavra, ela pode abandonar o pecado? Então a palavra lava. Então é João 15:3. Só para a gente voltar aqui para entender essa base, tá? João 15:3. João 15, capítulo 15, versículo 3. O que Jesus falou com os discípulos? Vós já estáis limpos. Pessoal, olha para cá. Aquela multidão de discípulos que abandonou Jesus, dizendo assim, resmungando, murmurando, duro é esse discurso, quem o pode ouvir, saíram murmurando contra Jesus, porque ele havia falado do mandamento de comer a sua carne e beber o seu sangue. Aqui é compromisso demais. Duro, eles não falaram duro é esse discurso? Eles não eram discípulos? Jesus estava lavando, mas eles não aceitaram. Aqueles não. Esses aqui, Jesus está falando, ó, vai comigo. Vós já estáis limpos pela palavra. Então, vamos juntos. A palavra sacia a sede e a palavra purifica. A criança correu, levou um tombo, caiu numa poça de lama. O que tem que fazer com o bichinho? Pega a herancinha, vai fazer o quê? Dá um banho. Quem que vai dar banho com o quê? Água. Então a água, por isso que Jesus colocou o Espírito Santo simbolizando água que sacia a sede e que purifica. Porque o Espírito Santo é quem explica a palavra no coração, saciando a sede. O Espírito Santo é que convence a pessoa que ela está errando. E aí ela tem o direito de escolher se ela vai obedecer ou não. Mas o Espírito Santo trabalhou nela. Então o Espírito Santo, ele trabalha para purificar, santificar a pessoa, para ela ficar limpinha. O apóstolo Pedro diz, sede santos, então são os banhos da palavra. Às vezes precisa banhar o coração. Por exemplo, a pessoa fica com ódio de alguém, aquela raiva, aquela sede de vingança. O coração dela está limpo? De repente ela pensa que está. Tem uma Bíblia, mas não está deixando o Espírito Santo de Deus lavar com aquela palavra que precisa atender. Qual é a palavra? Amai a vossos inimigos. Voltando então, João 3. Então estamos entendendo, vamos entender o que é o vento e o sopro hoje. Mas estamos entendendo que Nicodemo está recebendo de Jesus. Tá. Então, voltando agora ao versículo 5, estamos fazendo um estudo sobre o Espírito Santo. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, de repente tem que dar muitos mergulhos, né, pessoal? Sim ou não? Quem lembra de Naamã? O Eliseu mandou que o auxiliar dele o atendesse, não foi? E ele não saiu resmungando? Achando que o Eliseu tinha que sair, botar a mão em cima da lepra. O que ele tinha? Orgulho. Então, já começou por aí. Que o Eliseu não foi atendê-lo, mandou o auxiliar, já para dar uma quebrada nele. E depois mandou que ele mergulhasse no Jordão, simbolizando os banhos da água, lavando aquela lepra. Não vou nem mexer na Bíblia lá. Quem está entendendo? Então, continuando, versículo 6.
Não, voltando para o 5, né? Que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer do Espírito. Sim, por quê? Aceitar Jesus não é o novo nascimento? E quem convence uma pessoa que ela estava sem Deus, sem Jesus e errado? O Espírito Santo. Então ela nasce do Espírito porque ele a gerou para Deus, trabalhando o coração dela. O Espírito Santo testifica. Quem de vocês aqui tem uma certeza absoluta, né, de que você não larga? Eu nunca vou largar Jesus, eu quero Jesus até o último instante, eu quero o céu. Quem te convenceu disso? Quem foi que convenceu a você que existe céu e inferno? A Bíblia diz. Tem gente que sabe que a Bíblia diz, está no mundão, não quer nem saber disso. É que você atendeu ao Espírito Santo. Então você nasceu da água e do Espírito. Tranquilo? Então, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E isso aqui, o que significa? Nascido da carne, nasceu da conjunção carnal, papai e mamãe. Nasceu de um homem e uma mulher. Da natureza do homem e natureza da mulher. É carne. Quem já leu na carta aos Gálatas, andar em espírito e não cumprireis os desejos da carne? Porque a carne, ela tem prazer em coisas que vão contra Deus. Pessoas gostam de beber e começam socialmente. Depois ficam presas, prisioneiras do alcoolismo. Quem prende? Satanás. Mas começou pela vontade da carne. Eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto de beber socialmente. Então, todo pecado começa pela carne. Porque o diabo não pode chegar e sair aprisionando todo mundo. Ele vai jogando para ver até onde a pessoa aceita. Aí Jesus vem para saciar a sede, para dar os banhos. Tem que se lavar. Então tem que mergulhar no oceano do Espírito, a palavra. São simbologias, irmãos. Pastor, o senhor falou que ia falar do vento e do sopro, mas é isso que nós vamos falar, estamos a caminho. E você vai ver isso agora. Então, versículo 7. Não te maravilhes de te ter dito necessário vos é nascer de novo. Agora o 8. Então o segredo está aqui, começa no 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você vê que é uma comparação que Jesus está fazendo. Você vê que é uma comparação. Assim, olha só. O vento assopra onde quer. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz. Quem já ouviu o sopro de ventos entre prédios durante uma ventania? Chega a assoviar, não chega a assobiar? Forte, né? Chega a sair som de assobio, né? É isso que Jesus está falando. Está dizendo que a gente ouve o som do vento. Olha só. O vento assopra onde quer, porque você sabe que ele está ali. Ele está ali. E ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O Espírito Santo fala, irmãos. Ele fala a palavra, ele fala ao coração. Mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Ué, não sabe? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então vamos entender? Eu estava num lugar, num culto, de repente soprou aquela brisa, de repente foi ficando mais forte, e passou um vento tão forte que todo mundo ficou cheio do Espírito Santo. Vento que tocou a pele, né, e o tato sentiu. Foi o Espírito Santo. Olha, irmãos, é tanta fantasia religiosa. Pastora, mas isso está na Bíblia. Vamos confirmar? Vamos conferir? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vamos ver a descida do Espírito Santo? Atos capítulo 2, versículo 1. A descida do Espírito Santo é o título. Cumprindo-se, Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amém, povo de Deus? Versículo 2.
E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Peraí, veio um vento ou como um vento? O som foi de vento, mas era como se fosse um vento. Então era vento ou como se fosse? Pronto, então está aí uma simbologia. Vocês já pensaram, irmãos? A igreja está fechadinha, né? Por causa de acústica. Fica esperando soprar um vento que vai tocar pele física para receber. Vocês estão vendo? O vento significa, irmãos, a vontade de Deus que leva para onde quer. O vento assopra. Ouves a sua voz porque o Espírito de Deus fala. O sopro do vento significa a vontade de Deus. Que Deus conduz aquele que é cheio do seu Espírito para o que Ele quer, para onde Ele quer. Está claro aqui que era como um vento. Está bem claro, como de um vento. O Espírito Santo não se enganou. Como de um vento. Amém, igreja? Então, atenção. Quem lembra quando Elias, fugindo de Jezabel com medo de ser morto, ele foi para o deserto. E depois ele estava tão desolado que ele estava entrando num quadro de depressão. E ele pegou no sono, ele orou e pediu a morte. Mas ele não sabia nem o que estava falando. Estava num quadro de depressão. Deus não levou em conta e mandou que um anjo o fosse alimentar com um pão na brasa. Jesus disse: eu sou o pão vivo. O pão na brasa, a revelação da palavra. E uma botija de água, quem lembra disso? Com aquela comida, ele caminhou 40 dias. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Então ele orou, pediu a morte, nem sabia o que estava falando, estava muito deprimido. Capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 5 agora. Eu já adiantei o assunto até aqui. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Dá uma paradinha. Então, o pão na brasa, a palavra revelada. Jesus falando com ele. E a água representando o Espírito Santo, para saciar a sede dele. Para ele ficar bem, sair daquele estado de angústia, de depressão. Tenta bem. Ouvindo a palavra com o coração aberto, o Espírito Santo trabalha. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Ele levantou e caminhou 40 dias. Mas onde ele entrou? No versículo 9. E ali entrou numa caverna. E passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Dá uma paradinha. Filhos de Deus podem ficar parados dentro da caverna? Parou Elias, parou o homem, parou o profeta, parou o plano de Deus. Ele não teria que caminhar para cumprir a missão dele? Vamos entender bem. Ele não teria que caminhar para cumprir a missão dele?
ele está dentro de uma caverna. O Espírito Santo quer ninguém dentro da caverna. O Espírito Santo coloca em movimento, para dizer, vai, avança, eu sou contigo. Não pare, não espante, não te espante. Diz ou não diz? Então o Espírito Santo, no sentido de vento, significa movimento. Fala para o teu irmão, é para você avançar. Diga, é para a tua vida avançar. Diga, é para você caminhar. Diga, é para você vencer. Está aqui, irmãos, está aqui. E ele entrou numa caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. E ele disse, então vamos lá. Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Dá uma paradinha. Passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Ele disse assim, o Espírito de Deus. Não. Observa comigo. Como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as pedras, as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava... Então diga, o Senhor não estava no vento. A gente não costuma dizer quando os problemas se agravam, caramba, que vento está soprando na minha vida? Diz ou não diz? Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Então nem o vento que toca a pele física e nem tampouco os problemas que vêm, irmãos, podem ser atribuídos ao Espírito de Deus. É lindo, né? Mas tem mais. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava... As pessoas dizem que Deus causa esses terremotos por aí. Deus não tem nada a ver com os terremotos. Versículo 12. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Esse fogo queimava, destruía. Deus também não é esse fogo que queima e destrói. Agora, olha só. E depois do fogo, o que veio? E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto numa capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz a ele que dizia... Ele não estava na caverna? Então, irmãos, o que o Espírito Santo foi lá fazer com ele? O Espírito de Deus foi tirar Elias da caverna. Porque a vida dele tinha que estar em movimento. Ele não tinha que continuar vivendo, caminhando, avançando. Então o Espírito Santo vem para fazer a gente avançar. Os ventos simbolizam movimento, avanço, caminhada de vida. Glória a Deus. Isso é o que significa o vento. Vento significa movimento. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1. Acabou o misticismo, né, irmãos? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Quem lê comigo em voz alta? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia. Diga, o Espírito Santo se move. Não quer ninguém na caverna. Não quer ninguém com depressão. Não quer ninguém parado. Não quer a vida parada. Não, tem gente que caiu numa desgraça, perdeu parte do corpo, perdeu movimentos e tem a coragem de dizer que foi Deus quem fez para ficar numa cadeira de rodas, em cima de... Foi Deus que fez isso, o Espírito de Deus me botou assim, porque eu era assim, porque eu era assado. O Espírito Santo se move. O Espírito Santo se move. Agora nós temos que ir direto
a uma palavra que nós vimos no primeiro estudo sobre o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Vai comigo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Quem lê comigo? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... Então o Espírito Santo só guia... Tá vendo? Pastor, então o mundo... Pois é, irmão. Quando alguém no mundo entra numa caverna, cai em depressão, não quer mais saber da vida, a gente entende, irmãos. E vamos lá tirar essa pessoa da caverna, porque você tem o Espírito de Deus. Mas os filhos... Então está faltando o preenchimento do Espírito Santo. Deus não quer a vida de ninguém parada. E não tem idade para isso não, pessoal. Não pensa que tem idade, não. Abraão foi pai aos 100 anos e Deus falou com ele: Abraão, anda em minha presença, é perfeito. Ou seja, caminha, anda em minha presença, avança aí diante de mim. Então, o vento do Espírito significa movimento para onde Deus quer. E o sopro? Pois é, o sopro, né? Deus não soprou as narinas de Adão, está lá em Gênesis, está aqui logo no livro de Gênesis, sim ou não? Significa, esse sopro significa a vontade de Deus dentro de nós para fazermos aquilo que Ele quer. Se vai ser, vamos lá, vai ser um membro de igreja que vai ser o intercessor. Então o sopro de Deus vai dar aquela vontade. Se vai fazer isso, se vai fazer aquilo, uma coisa é certa. Todo ser humano precisa de Jesus para ser salvo. Precisa do Espírito Santo para ser guiado na vontade de Deus. Agora tem mais uma coisa muito linda. Voltando lá em Jesus e Nicodemos, João 3, 8. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas, pastor, não estou entendendo. Pois é, irmãos. O vento assopra onde quer, a vontade de Deus. Então já entendemos o sopro, movimento para fazer a vontade de Deus, certo? Vai ser um evangelista, vai ser um pastor, vai ser um investidor, um grande empresário, vai investir. Olha só, o Espírito Santo vai guiar. Olha bem, o vento assopra onde quer a vontade de Deus. E ouves a sua voz, a voz inaudível do Espírito Santo. Olha bem, né? Presta atenção, Deus fala diga, o Espírito Santo fala na palavra. Diga, o Espírito Santo testifica na palavra. Tá. Então vamos lá. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Ué. Responda uma pergunta para mim. Antes de você receber Jesus, você não tinha contato nenhum com o Espírito Santo. Você, antes de aceitar Jesus, imaginaria que numa quarta-feira de manhã cedinho você estaria dentro de uma igreja? Ouvindo a palavra de Deus? Então você não sabe de onde veio essa direção. Mas Deus já tinha esse plano para você escutar e entender a palavra dele. Não sabe de onde vem. Poxa, eu não sei como é que eu mudei meu pensamento tanto que eu agora tenho vontade de fazer a obra de Deus. Meu Deus, eu antes só queria saber do bar, só queria saber de vidão. Eu achava que essa vida de crente era uma prisão. E agora eu quero ficar na igreja, eu quero ouvir. Eu quero aprender. Eu quero orar. Eu quero fazer a vontade de Deus.
Então você não sabe. O plano de Deus, até Ele te revelar, você não sabia. Ninguém sabe onde o vento vai soprar. De repente, aquele teu parente que mais odeia o evangelho é que Deus vai usar para ser um pastor. Você não sabe o plano de Deus. Importa que você pratique a palavra, para que Deus possa continuar a permanecer e agir na tua vida e na tua família. Como é que é isso, pastor? Eu quero deixar isso assim. Sabe por quê, irmãos? Enquanto não se entende bem, misericórdia, ouve cada coisa. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Você não sabe de onde vem essa vontade que você tem hoje. E essa vontade é para fazer a vontade de Deus, nem para onde vai. O missionário Soares não estava estudando para fazer medicina em Moscou? Estava ou não estava? Mas Deus não queria ele como médico, queria ele como pregador. Deus queria usar o missionário para a salvação de multidões, de quase o planeta. Deus queria usar o missionário, como usa, glória a Deus, para curar as pessoas. Então, mas quando ele estava estudando, ele sabia? Então não sabia. A vontade de Deus já existia, mas ainda não estava dentro dele. Por isso que não sabe de onde vem isso. Poxa, eu não sei o que acontece comigo, eu agora tenho vontade de estar dentro da igreja. Você não sabe, mas é o Espírito Santo te conduzindo. Você tem vontade de ler a Bíblia, você não entende isso. Você, meu Deus, eu tenho uma vontade de entender a palavra. O Espírito Santo está despertando isso em você. Para quê? Para que a vontade dele se cumpra. Então a vontade de Deus, ela é tida como esse sopro dentro de nós. E a nossa vida, naquilo que vamos ser ou fazer, é o vento que nos leva. É o Espírito de Deus, a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é Jesus? Não é o Espírito de Cristo? Jesus, eu e o Pai. Pronto, está bem claro? Então olha só, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido. Só quem é nascido do Espírito é que o Espírito de Deus vai usar, irmãos. Deus não vai usar uma pessoa que ainda não aceitou Jesus e que não quer contato nenhum com o Espírito Santo. Não há hora, não quer saber do batismo no Espírito Santo, não quer ser sensível ao Espírito de Deus. Como é isso, pastora? Olha bem, não sabe de onde vem nem para onde vai. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Olha como o Espírito Santo nos clareia, que coisa linda. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Quem lê comigo? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus. A pessoa entra numa igreja, ela não tem noção do plano que Deus tem para ela. A pessoa está lá no mundo, não tem noção que o Espírito de Deus já tem um plano para ela. Vocês não sabiam, mas antes de você conhecer Jesus, ele já tinha um plano na tua vida. E pastora, como é que eu posso seguir o plano de Deus ou saber a vontade de Deus? Então agora nós temos que aqui mesmo, 1 Coríntios capítulo 2, e no versículo, começando no versículo de número 9, olha bem, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Pronto. O Espírito Santo foi no coração de Deus saber qual era a vontade do Pai para a tua vida. Aí à medida ele vê que você está buscando, daqui a pouco você tem um desejo de evangelizar. O Espírito Santo despertou você, porque está no plano dele. E aí, evangelizar, todo cristão deve evangelizar. Mas aí você tem vontade, vamos dizer, irmãos,
nem todo mundo vai ser pastor, vai ser evangelista, vai ser obreiro, vai ser... E se Deus quiser levantar um empresário numa criatividade, despertar o coração, inspirar o que deve fazer e como deve fazer, então o Espírito Santo tem o plano e vai revelar ao coração dessa pessoa. Então o Espírito Santo, ele revela a palavra e ele fala ao coração. Então o que significa o vento? O Espírito Santo é quem guia, quem conduz. O que significa o sopro? A vontade de Deus, o preenchimento de Deus dentro do coração. Isso não é lindo demais? Sim ou não? Então, gente, de agora em diante, né? Esse tesouro que vocês têm, essa relíquia que nós temos, que o mundo não tem. Lembrando, Jesus disse, o mundo não pode receber o Espírito Santo, mas ele está convosco e habita em vós. Ou seja, ele mora dentro de você, né? Você que é batizado no Espírito Santo, ele está dentro de você. E quem ainda não foi batizado, ele está sobre. E aí? Mas já não é para ficar parado. Então vamos lá para complementar Isaías 61. É lindo demais. Isaías 61. Vai comigo. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor Jeová, Senhor Deus, é sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Dá uma paradinha. Enviou-me. Diga, o Espírito Santo me envia. É o sopro, é o vento, a vontade, e ele leva. Ele te inspira. É lindo demais, não é? Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos. Quando você vê uma pessoa sofrendo muito, você não tem logo vontade de falar de Jesus para ela? É o Espírito Santo em você. Mas assim vai. É lindo demais, né? Então, pessoal, quem tem o Espírito Santo está sempre em movimento. Não entra na caverna. Diga glória a Deus. Obrigada, Jesus.